Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, que o Altíssimo Deus, que instituiu o matrimônio e a família, com a sua alegria, com o seu poder, possa estar no teu relacionamento conjugal e familiar, principalmente daqueles que se tornaram parceiro do canal, daquele que nos ajuda aí compartilhando nossos vídeos, colocando os nossos vídeos no grupo de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. A você, que o Deus eterno lhe abençoe poderosamente. Eu estendo essa mesma bênção também para todos quanto me assistem pela primeira vez. A você que está chegando agora ao canal, seja bem-vindo em Cristo Jesus. Que as copiosas bênçãos do Senhor sejam derramadas na tua vida, no teu relacionamento conjugal e familiar. Certo dia uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, como é bom nós estarmos na aliança da graça. E eu curiosamente perguntei para ele por quê. Ele disse: pastor, porque a lei era muito severa. No tempo de Moisés, para se obedecer os mandamentos, os preceitos e as ordenanças, era impossível. Havia muita severidade, era muito severo os mandamentos do Senhor. A graça nem tanto. Eu disse para ele: rapaz, não é bem assim. E citei 2 versículos da palavra de Deus e vou estar lendo agora e dando um tema, uma temática para nós trabalharmos a partir de agora. Em Mateus capítulo 5, verso 27 e 28, olha a resposta de Jesus para os fariseus, saduceus e os sacerdotes. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu vos digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração, no seu pensamento, na sua mente. Aí eu me coloquei diante da pessoa e perguntei: me diga uma coisa, preste bem atenção. Na lei de Moisés dizia que o adultério é quando o homem deitava com uma mulher que não era dele. Agora Jesus, ele coloca mais aí um pontinho em cima desse mandamento, que é o 7º mandamento da lei de Moisés. Ele diz o quê? Quando eu e você olha para uma mulher com um desejo de ter relações sexuais com ela, eu já cometi adultério. Eu te pergunto, há ou não há alguma coisa severa também na graça? E ele começou a sorrir e disse: pastor, olhando por esse lado assim. Então o tema que eu trago hoje é: o adultério é projetado na mente. Por que eu digo isso? Porque não se adultera no momento em que eu olho logo para a pessoa. Na verdade, quando isso acontece de alguém ir ter relações sexuais com a pessoa à força, isso daí é estupro. Mas o adultério, ele tem todo um processo até a pessoa então praticar propriamente dito. Porém, nesse processo aí, para Jesus, ele já diz que é adultério. Jesus Cristo intensificou o mandamento de Deus, incluindo com adultério muito do que não é apenas tolerado, mas justificado na sociedade em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em uma sociedade em que ela propaga aí o adultério, a infidelidade conjugal. E isso principalmente nas novelas e nos filmes. Na novela nós temos percebido aí mulher que vive com 2 homens, mulher traindo o homem, a mulher traindo o homem traindo a mulher. Nós vemos também na novela a mulher e a filha, a mãe e a filha vivendo com o homem, de forma que está sendo propagado no meio da sociedade coisas horrorosas e que muitas das vezes está entrando no meio do povo de Deus. Pouco se ouve nos púlpitos da igreja pregação contra o adultério e a infidelidade conjugal. Jesus aqui, ele não olha somente de uma forma para o 7º mandamento, ele coloca algo a mais no 7º mandamento. Ele diz o quê? Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu vos digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração, na sua mente e no seu pensamento. Mas por que Jesus colocou aí, vamos dizer, mais rigor no 7º mandamento? Por que Jesus coloca mais rigor no 7º mandamento?
Para entender a profundidade do novo sentido da palavra de Jesus, precisamos entender a motivação, o motivo, o que acontecia na cultura judaica para Jesus colocar em mais rigor no sétimo mandamento. Havia naquela época a ideia de que a sedução de uma mulher solteira ou de uma esposa não judia não era considerado adultério. Ou seja, na cultura judaica, se eles fizessem uma sedução para uma gentil, para uma grega, que não fizesse parte da linhagem de Israel, para eles não era adultério. Aí Jesus diz, não é assim. Jesus coloca aí mais rigor. Ou seja, quando eu olho para uma mulher com desejo de ter relações sexuais com ela, eu já cometi adultério. Para Deus, eu já cometi o adultério. E nessa questão aqui é mais ou menos assim. Por exemplo, quando ele estava falando aqui que na cultura judaica, quando nós estamos falando para você, explicando que na cultura judaica, se ele olhasse, desejasse uma mulher que não fizesse parte da mesma linhagem deles, que era a linhagem de Israel, não era sedução, não era adultério. É tipo assim, eu olho para uma mulher da rua que não é uma irmã da minha igreja. E essa mulher da rua, eu olho para ela com desejo de manter relações sexuais com ela, mesmo que eu não tenha praticado fisicamente. Aí não é adultério, era dessa forma que ele estava aqui colocando. Agora, se fosse com alguém da linhagem de Israel, era adultério. Ou se fosse com alguém da igreja com quem eu estou pastoreando, aí é adultério. Então, era esse o motivo pelo qual Jesus coloca em mais rigor no sétimo mandamento. Agora, para Jesus, o adultério, antes de se realizar fisicamente, é um ato que ocorre primeiro na mente e no coração. Primeiro ocorre aqui. E temos que lembrar algo importante, que o homem é pelo que ele olha. Preste bem atenção que ele coloca aqui algo interessante, ele diz, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu vos digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejar, não é pecado você olhar para uma mulher. O pecado está aqui quando você a deseja ter relações sexuais com ela. Não é pecado você olhar. Agora é muito cuidado nessa questão de olhar. Por quê? Porque o homem é muito pelo que ele olha. A mulher é pelo que ela ouve, né? Pelo que ela ouve. Isso nós observamos na queda do casal. A mulher deu ouvido a Satanás. Satanás disse para ela, não é assim que ele... Deus está mentindo, não é assim não. Ele sabe que no dia que tu comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, tu te tornarás igual a ele. Entrou pelo que ela ouviu, depois veio pelo que ela olhou. Aí diz a palavra de Deus que ela viu o fruto e que era agradável para dar entendimento. Já em relação ao homem, é primeiro pelo que ele vê, não pelo que ele ouve, é pelo que ele vê. E aqui Jesus, ele está falando justamente isso, que antes do ato propriamente dito da relação sexual, para ser adultério, eu já adultério no pensamento. E isso já é pecado. E para Jesus representava a quebra do sétimo mandamento, que está escrito em Êxodo, capítulo 20, verso 14. Não adulterarás. Lembrando que ele cita lá o mandamento do Senhor. Não adulterarás. Mas ele coloca agora mais rigor no mandamento, né? A pergunta é, como então evitar que cometemos adultério? A pergunta é essa. Eu gostaria muito de esclarecer isso aqui. Por quê? Porque as pessoas às vezes dizem assim, pastor, e como evitar? Como nós, servos de Deus, evitarmos para não cometermos o adultério, tanto fisicamente, mas principalmente no pensamento? É importante frisarmos que há distinção entre tentação e pecado. Jesus foi tentado, mas não pecou contra Deus. Nós observamos isso em Lucas, capítulo 4, verso 13, que diz, e acabando o diabo de toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então Satanás, ele tenta a você e a mim também. Então o que fazer? Na Bíblia encontramos indicações claras de como podemos resistir às tentações, inclusive na área sexual e principalmente nesta área, porque é nesta área
que muitos homens de Deus têm se perdido. E nós, como servos de Deus, e o que eu estou conversando aqui com você, eu estou debaixo do temor e tremor diante da presença de Deus, que pode acontecer com cada um de nós, com qualquer um de nós que somos servos de Deus, se não estivermos vigilantes e apercebidos. Então nós precisamos entender que a Bíblia, nela nós encontramos indicações claras de como podemos resistir às tentações, inclusive na área da sexualidade ou na área sexual. Vamos lá. Primeiro, cultive a palavra de Deus. O primeiro caminho é cultivar a palavra de Deus no coração. É o segredo fundamental para não pecarmos contra Deus e contra o nosso cônjuge. É guardar, é cultivar a palavra de Deus na nossa mente. Lembrando também que o ato do adultério ele começa na mente. E quando eu lembro da palavra de Deus, na minha mente, no meu pensamento, eu já vou combater ele já no meu pensamento, eu já vou combater ele no momento que ele está sendo projetado. Olha o que diz no Salmo 119, versículo 10 e 11. Com todo o meu coração te buscarei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Coloquei a tua palavra na minha mente para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração, Deus, para não pecar contra ti. Quando a nossa mente está cheia da palavra de Deus, esses pensamentos de adultério ele não vêm. Ainda que ele queira bater, mas a nossa mente está cheia da palavra de Deus. Segundo, é apontado por Jó. Um dos segredos de Jó para se manter puro nesta área da vida foi vigiar os seus olhos e não olhar com desejo, cobiça para uma outra mulher. Ele pedia a Deus, ele rogava ao Senhor. Olha o que ele diz em Jó, capítulo 31, verso 1. Fiz acordo com meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Ele fez uma aliança, um acordo com os olhos dele. Ele disse para os olhos deles: eu vou olhar, mas não vou olhar com cobiça, com desejo. E é isso que nós, como servos de Deus, precisamos colocar na nossa mente. Se eu não me engano, o Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: olha, tu trata as mais velhas como tua mãe e as mais novas como tua irmã. É isso que nós, como servos de Deus, e principalmente os pastores, tem que fazer. É tratar as senhoras da igreja como fossem as nossas mães. Com respeito, com honra, com amor. Tratar as mais novas como se fossem as nossas próprias irmãs. Dessa forma, nós não iremos olhar para elas com desejo de dormir ou se deitar com ela. Terceiro ponto, viver em comunhão. Comunhão com Deus é a base da pureza sexual fora e dentro do casamento. Quando você tem comunhão com Deus, essa base é muito importante para nos tornar puro, seja você jovem e seja você casado. Certo dia um jovem chegou para mim e disse: pastor, que bom que você é casado, mas eu não sou. Você não sofre a tentação do ato sexual. Eu digo: preste bem atenção, meu jovem. O mesmo Satanás que está aí lutando para que você venha se prostituir é o mesmo que luta para que eu seja infiel com a minha esposa. Não pense que eu não corro o mesmo risco que você está correndo. É de uma forma diferente, mas eu estou ali na linha. Ali, muitas das vezes, sendo alvejado pelo inimigo para ser infiel à minha esposa, assim também como você está sendo alvejado pelo inimigo para ser infiel a Deus, uma vez que tu és templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, mesmo Satanás que está ali te atentando, fazendo com que tu venha cair e venha aí se prostituir, é o mesmo que quer que o homem de Deus pratique a infidelidade conjugal, o adultério. Então, na comunhão é muito importante, porque em Romanos, capítulo 8, versos 5 e 6, diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne
é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Ou seja, quando nós estamos nos inclinando, tendo comunhão com Deus, a nossa inclinação é para a vida espiritual, para o comprometimento com Deus eterno. Mas se eu alimento o homem carnal, os meus desejos de fazer aquilo que desagrada a Deus vão fluir. Consequentemente, são eles que irão vencer. Eu estou pregando aqui na igreja sobre a questão do homem espiritual e do homem carnal. Se eu alimento o homem espiritual com a palavra de Deus, com jejum, com oração, ele vai vencer o homem carnal. Mas se eu alimento o homem carnal com os desejos sexuais, os pensamentos ruins, o homem carnal vai vencer o homem espiritual. Paulo enfatiza aqui, nesse versículo em que nós lemos, que quanto mais inclinamos para as coisas do Espírito, mais desejamos de cogitar e dar vazão à inclinação da carne. Quanto mais eu me entrego ao Espírito de Deus, quanto mais eu me deixo ser moldado pelo Espírito de Deus, mais eu mortifico os desejos carnais que existem em mim. Que o Deus eterno, em sua infinita graça e poder, nos dê força, capacidade de vencer os desejos carnais, os pensamentos ruins e seguirmos em frente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.